Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do Hipotálamo à Vagina. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada, doutora Vanessa Oliveira, endocrinologista, mestre e doutora em endocrinologia. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, um prazer estar aqui. Vocês sabem que eu admiro muito vocês. Então, vamos lá, né? E pra gente é uma honra te ter aqui, Vanessa, maravilhosa. Obrigada. E pra falar sobre um tema muito prevalente, que é diabetes tipo 2, tá? Eu vou pegar esse episódio, tu te prepara, tá, Vanessa? Eu tenho um monte de gente pra mandar, em especial pro meu pai, que é um paciente difícil. Depois eu vou contar. Bom, gurias, vamos começar então. Primeira pergunta, Vanessa, pra ti. Como tu explicaria de forma simples o que é diabetes? Então, né, o diabetes é bem complexo, né? Então, de uma forma simples, é como se o corpo não conseguisse colocar energia para dentro da célula. A energia é a glicose, o açúcar, né, que a gente chama. Então, com a deficiência da insulina ou a resistência do corpo à ação da insulina, que é o que coloca dentro da célula o açúcar, o corpo começa a acumular no sangue o açúcar. Então, esse açúcar em acúmulo no sangue eleva a glicose, que a gente chama, né? E aí, isso pode causar complicações tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Perfeito. Se fala muito, né, gurias, sobre os tipos de diabetes. Lu, quais são os tipos de diabetes e quais as principais diferenças entre eles? Então, assim, primeiro é vocês entenderem que tem vários tipos. Embora, né, a gente fale muito mais em diabetes tipo 1 e tipo 2, existem ainda outros tipos de diabetes que a gente chama de diabetes atípico. Mas vamos falar um pouquinho, né, do tipo 1 e tipo 2 para o pessoal entender um pouco a diferença entre eles, tá? Primeiro, a gente entender que o tipo 2 é muito mais comum. Cerca de 90% dos casos. Enquanto que o tipo 1 vai ser lá cerca de 5 a 10%. Então, muito menos prevalente. E de que forma que eu explicaria para vocês, né, como é que a gente diferencia esses dois tipos. Então, o diabetes tipo 1, ele é causado normalmente, tá, por uma doença autoimune que destrói a célula beta, que é a célula produtora de insulina. Então, esse paciente, ele fica praticamente zerado de insulina. Enquanto que o diabetes tipo 2, ele se apresenta com graus relativos de deficiência à insulina e de resistência à insulina. Então, eles têm fisiopatologias, que a gente fala, muito diferentes. Tu quer acrescentar alguma coisa, Vanessa? Eu queria só explicar o que é a autoimunidade, que às vezes as pessoas não sabem, Toca né? a ficha. Então, assim, é como se as células do corpo se confundissem, né? Em vez de lutar contra uma bactéria, um vírus, eles lutam contra as próprias células do corpo. Perfeito. E acabam destruindo essas células. Então, no diabetes tipo 1, o corpo se confunde e ataca as células do pâncreas, que é onde secreta a insulina, e aí acaba destruindo totalmente a secreção de insulina. E no tipo 2, não tem essa autoimunidade, essa agressão do corpo contra ele mesmo, mas é uma resistência do corpo à ação da insulina. Então, acaba que forçando tanto o pâncreas a secretar mais para ultrapassar essa resistência, acaba que ele cansa também, e ao longo dos anos do diabetes tipo 2, acaba também tendo deficiência de insulina. Perfeito. Pensando na diferença entre as duas, gurias, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre idade também. É comum eu diagnosticar uma diabetes tipo 1 num adulto, por exemplo, ou uma tipo 2 numa criança? É uma boa pergunta mesmo, Lu, não sei. Vai, tu é a convidada. Essa não tava, né? Mas então, é uma dúvida que as pessoas têm. É verdade. Então, o mais comum é o diabetes tipo 1, esse autoimune da destruição, ser na infância, né? Então, quando a gente vê que tem diabetes na infância, o mais comum é ser o tipo 1, esse da autoimunidade. E o mais comum no adulto é ter o diabetes tipo 2, que é esse da resistência à insulina, que com o passar dos anos vai perdendo a ação do pâncreas também, né? Mas existe o tipo 2 na infância e existe o tipo 1 no adulto também, né? Perfeito. Então, E hoje também é importante a gente lembrar que, devido ao aumento da prevalência de obesidade, a gente tem visto cada vez mais casos de diabetes tipo 2 em pacientes mais jovens, inclusive na infância.
tá? Isso. E tem uma previsão, né, que para 2045, hoje em dia a prevalência de diabetes em geral, né, tanto tipo 1, tipo 2, é de 10% da população no Brasil. Bastante. É 10% da população e acima de 65 anos é 30% da população. Que alto, eu não sabia. Bem alto. E para 2045 pode ter um aumento de 50% dessa prevalência. Mentira. Justamente pelo aumento da obesidade, do sedentarismo, dos erros alimentares, Chocada. né? Uma coisa que muitas pessoas, Nádia, não sabem, que é importante a gente mencionar também, é que 90% dos pacientes com diabetes tipo 2, eles têm obesidade. Exato. Então, são doenças que estão muito correlacionadas. A obesidade acaba levando a esse diabetes tipo 2, tá? Então, tratar a obesidade, muitas vezes, acaba tratando também o diabetes, tá? Perfeitos. E, Nadi, gostaria de fazer uma pergunta, então, quais são os fatores de risco que a gente tem aí para o diabetes tipo 2? Perfeito. Vou falar alguns, vocês vão me ajudando, vocês duas, tá? A gente sabe que a gente tem fatores genéticos, então pensando em história familiar. A gente tem condições clínicas e metabólicas de saúde que tu falou, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, né? Pacientes que têm inatividade física, hábitos alimentares, né, não saudáveis. Pacientes com síndrome dos ovários policísticos, Isso. trazendo para minha área também, tem um aumento de risco. Pacientes que engravidaram e tiveram diabetes gestacional, também tem um aumento de risco. Que mais, gurias? Raça? Triglicerídeos altos também é um fator de risco. Quem já tem triglicerídeos altos também tem mais chance de ter diabetes. Idade? Aumento da circunferência abdominal. Falou síndrome metabólica. Isso. Né? Eu acho que não, Os acho que tu principais, falou né? os principais muito bem, Sim, assim, foi acho, perfeito. né? Porque a gente acabou já falando de obesidade como um fator, E idade, assim, muito... né? Idade, Depois a gente vai- isso aí, Idade. perfeito. Então, esses grupos a gente tem que prestar atenção aí, considerar um diagnóstico, um rastreamento, pra gente poder ficar atentas. Perfeito. Show de bola. E nessa, vamos falar de sintomas, então. Embora, corta, para tudo agora, que não é... A maior parte dos casos vão ser Exatamente. assintomáticos. Eu quero saber, quando sintomas se desenvolvem, o que esperar dos sintomas. Exato. Até 50% das pessoas podem não saber que tem diabetes porque não tem sintomas, né? Então, é isso que a gente tem que também pensar no rastreamento. Depois a gente pode falar um pouco disso também, né? Mas dos sintomas, então, quando a gente tem que procurar um médico, olha, eu acho que eu posso estar com diabetes. Principalmente quando começa a fazer muito xixi, que a gente chama poliúria, né? Ter muita sede, que é a polidipsia. E começar a ter, principalmente quem tem diabetes tipo 1, começa a perder muito peso muito rápido e começa a ter muita fome. Apesar de comer muito, tu perde peso. Então, esses são os principais sintomas que a gente mais tem que ficar alerta. Mas também, assim, começou a ter muita infecção por fungos, candidíase, começou a ter muitas infecções dentárias, pode ser por problemas na glicose muito alta, né? Também tem que pensar nesses outros sintomas também. Porque uma coisa que esse aumento de glicose também pode gerar, que é importante a gente mencionar, é o imunocomprometimento. Exato. Né? Então, compromete o sistema imune do paciente, então podendo causar esses outros sintomas que a Vanessa citou. Isso. E às vezes causa muito cansaço também. Eu sempre digo pro paciente, né, ele chega cansado no consultório, tudo, e aí às vezes não quer usar insulina, porque acha, né, aí vou começar insulina, agora eu vou ficar viciado em insulina, né? Insulina não vicia, tá, Não galera? vicia, exato. Então, muitas vezes é preciso, né? A gente vai Exato. falar depois em tratamento, mas... É isso. E eu sempre digo assim, nossa, mas tu vai ver, vai começar o tratamento, no próximo mês tu vai voltar aqui e vai dizer por que eu não comecei antes, porque eu tô me sentindo muito melhor. Outra Né? pessoa. Mas focando assim, pessoal, realmente, tá? Lembrar que diabetes pode ser uma doença silenciosa. Então, Isso. não se fiem nessa questão de, eu não tenho sintomas, então eu não tenho diabetes. Não. Tu pode não ter sintomas e já estar com diabetes aí no início, né, de desenvolvimento. E eu acho que é legal a gente pegar o gancho do que tu tá falando e falar de como é que a gente faz o diagnóstico, porque é uma coisa Perfeito. que a gente faz bastante no consultório. Exato. Eu, por exemplo, com ginecologia geral, a gente diagnostica muito e acaba Tu é a encaminhando clínica geral das mulheres, das né? mulheres. 70% das mulheres só Exato. vai no ginecologista como médico, né? Então a gente diagnostica muito e encaminha para vocês. Então, lembrando o pessoal de casa, vocês me ajudem aí. Uma glicemia de jejum maior ou igual a 126,
diagnóstico. Uma glicemia ao acaso num paciente com sintomas maior ou igual a 200, diagnóstico. Uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, diagnóstico. E também podemos lançar mão de um teste de tolerância à glicose, que a paciente vai lá, toma aquele líquidozinho legal, que detestam, né? E a gente verifica aí a glicemia 1 hora e 2 horas depois. Então, na primeira hora, maior ou igual a 209, diagnóstico. Segunda hora, maior ou igual a 200, diagnóstico. Então, esses são os critérios para quem faz, né, a clínica aí, poder diagnosticar e encaminhar para tratamento. Em geral, precisa de 2 Eu desses já ia critérios, né, Feito. para dar o diagnóstico. Isso. E repetir o exame. E repetir o exame. Isso. Mas, se o paciente está com sintomas característicos, aí só um dos critérios pode ser. Perfeito. E sempre Perfeito. revisar, né, gurias, jejum direitinho, todas as outras coisas para poder E falando nos sintomas, né, eu acho que é bom e importante falar, que nem a Lu falou, a maioria dos pacientes é assintomático. Os sintomas acontecem só quando a glicemia tá realmente Muito o elevado. açúcar tá Isso. muito alto, né? Isso. Então não esperar que isso aconteça para fazer o diagnóstico. Perfeito. E esses parâmetros que a gente falou não são para gestantes, porque para gestantes é outra coisa, outros Sim. critérios Exatamente, diferentes, só para exatamente. lembrar vocês. Teremos um episódio aqui só sobre diabetes gestacional, mas vocês que assinam o HV Paramédicas já tem essa aula feita Já tá por lá. mim, está lá, tá? A gente fala em todo Maravilhosa. episódio, Vanessa, é a frase do podcast assim, ó, aqui não é lugar para médico estudar, aqui é para paciente. Aqui é para os médico pacientes. Estuda no Sim. HV Paramédicas, tá? Tem aula sobre isso. Componente genético, Vani, pra ti. Então, Todo mundo vai ter, ou tu pode ter sem ter história familiar? Então, o componente genético é muito importante no diabetes, né? Mas ele não é determinante. Então, a pessoa tem que ter a genética, né, para poder ter o diabetes, mas não é isso que vai causar só ele, então. Então, por exemplo, o paciente que tem um familiar, um pai que tem diabetes tipo 2, tá? Ele tem a chance de ter diabetes tipo 2 em 15%, porque o pai tem. Se os 2 pais têm, é 50% de chance Eita, de ter nossa. diabetes tipo 2, tá? É muito alto, né? O tipo 1 é um pouco menos genético, digamos assim. Então, se tem um pai, é 6% de chance. Se tem os 2 pais, é até 30% de chance, tá? E todo mundo pensa o contrário, né? Exato, Eu todo acho mundo assim, pensa o Todo mundo contrário. acha que o tipo 1 tem mais componente genético O do que tipo 2 é mais genético, mas também confunde, porque fatores que são genéticos para os fatores de risco, como obesidade, também são familiares, né? Então, o diabetes tipo 2, ele é muito mais familiar. Então, tu ter um familiar com diabetes tipo 2 aumenta muito o teu risco de ter diabetes. Mas não é só pela genética do diabetes, e sim também pela genética da obesidade, dos erros alimentares da família, do sedentarismo, né? Isso daí também aumenta o risco. Então, ter a genética não é determinante. A gente pode mudar, né, o histórico da família com exercícios, com boa alimentação, né? Tem uma frase da Lu que eu gosto muito, que ela, quando fala sobre obesidade, enfim, outras condições clínicas semelhantes, que tu tem um interruptor de risco e que tu pode ligar esse interruptor ou desligar É esse epigenética, interruptor. né? Perfeito. Então, assim, Lu, como é que a gente desliga esse interruptor e reduz? Tem como prevenir diabetes Isso. tipo 2? Então, tem. E, em princípio, assim, a gente sempre vai começar orientando qualquer paciente de qualquer doença crônica, né, a melhorar hábitos de vida. Então, a gente vai orientar que esse paciente, como nós já falamos, a maior parte dos pacientes com diabetes tipo 2, eles estão acima do peso, eu vou começar orientando que esse paciente perca peso, tá? E como que a gente perde peso? Então, fazendo restrição calórica, então melhorando a questão alimentar, fazendo exercício físico, tá? Então, esse seria o grande objetivo aí, seria a perda de peso no meu paciente. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós sabemos que fazer modificações de estilo de vida, elas nem sempre são cumpridas pelos pacientes, né? Por diversos motivos. Então, eventualmente, a gente pode lançar mão de medicamentos que mostram reduzir o risco do paciente desenvolver diabetes tipo 2. Não falamos aqui nunca em medicamentos, né? Para não estimular o uso, tá? Mas a gente tem tanto estudos que mostram que o uso de metformina reduz esse risco, tá? Que é o estudo DPP, que é o estudo de
sobre prevenção de diabetes, exatamente o nome dele era esse, eles queriam verificar. Esse estudo mostrou que a metformina em pacientes que não aderiram à modificação de estilo de vida e que eram mais jovens, pacientes com menos de 60 anos, pacientes que eram obesos, né, tinham IMC maior ou igual a 35, então uma obesidade grau 2, né, e pacientes que tinham histórico de diabetes gestacional, Também. né? Eram pacientes que respondiam bem ao uso de metformina. E agora, bem recentemente, a gente teve estudos que mostraram que em pacientes com sobrepeso e obesidade, o uso da semaglutida, que é o que vocês conhecem por Ozempic ou Wegovy, também mostrou retardar ou prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, seriam duas boas alternativas que a gente tem hoje falando em medicamento. E falando em vitamina, Nadi, tem alguma coisa pior que tem? Eita, nossa! É que a gente tá sempre batendo. É muito difícil, né? Essas evidências. Mas a gente tem evidências mostrando aí que o uso de vitamina D também previne a transformação do pré-diabetes em diabetes. Até em DM1, né? Tem estudos em DM1 com vitamina D, mas sempre lembrando que não é aquelas doses cavalares Megadoses, de vitamina nada D. disso. São doses de reposição, doses normais, né? Doses normais. Nós também falamos no HV para Médicas do último guideline sobre vitamina D. Lá a gente fala, inclusive, qual é a dose, tá? Para médicas. Isso. Porque assim, né, tá super na moda a tal da vitamina D. Exato. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma adolescente e ela me disse assim: o meu pai me deu isso aqui, me mandou uma foto das gotinhas de vitamina D para ganhar peso. Pra ganhar peso? Juro? Tá aqui a mensagem, eu vou te mostrar depois. Daí eu olhei, daí eu falei, como é que eu respondo ou pra ganhar uma insuficiência renal. Assim, ela bem magrinha, né? Aí eu falei assim, não usa, não tem nada a ver com ganha-peso, isso é vitamina D, eu vou te mandar um videozinho pra tu assistir, pra tu entender, porque tu é uma guria esclarecida. Então assim, pais, pelo amor de Deus, né? Eu sei que querem fazer um beija-flor ali, fizeram um morcego, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, mas não é pra usar indiscriminado, fica a dica, tá? Gurias, estamos falamos sobre assintomáticas, pessoas assintomáticas. Vanessa, quem são as pessoas que precisam rastrear? Com que idade a gente inicia rastreamento de diabetes? Perfeito. Com o aumento da idade, como a gente conversou, né, aumenta o risco de diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Então, a partir de 35 anos, tá, aumenta muito esse risco. Então, o screening, né, que a gente diz, o rastreamento é iniciar agora com 35 anos, é fazer pelo menos uma glicemia de jejum ou uma hemoglobina glicada para iniciar o rastreamento. Veio alterada, repete o exame. Exato. Tá. E aí, se já tem um pré-diabetes nesse exame, aí tem que fazer mais seguido, exames anuais, né? Se deu normal e não tem outro fator de risco, aí às vezes pode prolongar mais esse rastreamento. E lembrando que em alguns grupos de risco a gente vai iniciar antes dos 35, Exato. trazendo para minha área, por exemplo, diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, a gente vai fazer uma avaliação com teste de tolerância à glicose. Vocês, nas pacientes com obesidade, Perfeito. Com outras Se condições. tem menos de 35 anos, mas tem sobrepeso ou obesidade e algum outro fator de risco, que é histórico familiar de diabetes, tem já hipertensão, já tem um colesterol elevado, já tem triglicerídeos elevados, ou tem histórico de SOP, né? Tem histórico de DMG também, né? Isso aí já tem que fazer o rastreamento antes dos 35 anos aí. Bom, falando então em tratamento de diabetes tipo 2, Vanessa, quando que o tratamento medicamentoso precisa ser instituído? Como é que tu raciocina então lá? tá. Só lembrando que tem que fazer primeiro mudanças de estilo de vida, né? Atividade física e mudança da alimentação, que a Lu pode falar melhor depois ali. Mas assim, quando que inicia, então, fez o diagnóstico de diabetes, né? Já tem indicação de iniciar tratamento. Em geral, a gente começa com a metformina, que é um medicamento que a gente sabe que reduz também risco cardiovascular, que é um baixo custo. Então, a metformina, em geral, se a pessoa tolera bem, a gente já inicia a metformina. Se o diabetes está muito descontrolado, né, já está com uma glicada maior, a gente pode começar já com 2 antidiabéticos orais, que a gente chama. Isso no caso do diabetes tipo 2, né? Mas vamos falar só de tipo 2 aqui, do tá? tipo 2, tá. Porque o tipo 1 precisa de insulina já direto, porque não tem nada de insulina, né? Então,
Se já tá um pouco mais descontrolado o diabetes, o açúcar já tá muito alto, a gente já pode começar com 2 ou até 3 medicamentos antidiabéticos orais, né? A gente tem medicamentos hoje em dia que a gente sabe que reduz muito o risco cardiovascular, que pode ajudar na obesidade, pode ajudar na dislipidemia. Então, a gente tem preferência por alguns desses, né? Então, os SGLT2 que a gente diz e os análogos do GLP-1. Então, são a preferência de medicamentos. São medicamentos caros, então tem que levar em conta isso, né? E quando o paciente tá com muitos sintomas, né, a gente tá vendo que ele tá insulinopênico, que a gente diz que já tá com falta de insulina, ou ele tá muito inflamado pelo diabetes descompensado, a gente pode lançar mão, às vezes, já de iniciar com insulina também, além dos antidiabéticos orais, e aí depois, talvez, retirar a insulina quando começa a melhorar. Eu queria que vocês duas comentassem, gurias, porque eu vejo muito no consultório pacientes que têm resistência a iniciar a medicação. Quando eu digo resistência, não querem começar, porque, abre aspas, Nadia, se eu começar, nunca mais eu vou sair do remédio, ou eu começar a medicação para diabetes significa que eu tô doente e eu não quero estar, e eu não estou sentindo nada. Qual é o risco de tu ficar com essa glicemia tão elevada sem a medicação, sem o tratamento? O que acontece com essa pessoa? Ótima pergunta, assim. Eu acho que, primeiro, não tem que ter esse medo, porque os remédios do diabetes não viciam, né? E eles agem principalmente na fisiopatologia, que era o que a Lu tinha dito, assim. Eles agem na causa do diabetes, principalmente, né? Então, tu tá ajudando o teu corpo a ser melhor, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar. O diabetes, em curto prazo, tu pode ter acetoacidose diabética, né? Que é uma coisa bem grave, que o corpo fica muito ácido pelo diabetes, pela glicose muito alta, né? Então, tem risco de vida imediato, né? Tem risco de morte imediata, né? Ou o coma hiperosmolar. Então, isso são coisas muito graves que podem ser imediatas, né? Já há coisas agudas pelo diabetes descompensado. E aí, a gente tem a longo prazo, que as coisas podem acontecer 5, 10 anos depois que tem o diagnóstico de diabetes. E muitas pessoas têm o diagnóstico já com 10 anos atrasado, né? Então, a gente pode já ter o diagnóstico do diabetes com essas complicações. Então, o diabetes pode afetar os rins, os olhos, né? Pode afetar o coração, os nervos do corpo de forma geral. Então, as pessoas podem ter insuficiência renal por causa do diabetes, podem ter retinopatia, que a gente diz que é uma lesão nos olhos por causa do diabetes, pode inclusive levar à cegueira, né? Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, pode ter neuropatia diabética e aí começar a não sentir tão bem os pés, né? E aí a gente diz que o paciente diz, mas eu não tenho lesão no pé, não tenho machucado, mas é o não sentir o pé que começa a poder criar o machucado no pé. E aquele aumento de risco de infecções que a gente já comentou também. Perfeito, super importante, né? Uhum. Então, vocês que estão com resistência, eu tenho um amigo, então assim, e consultar e instituir o tratamento para evitar todas essas Exato. complicações que tu falou. Que depois que tem, não tem como voltar atrás, né? Difícil, né? É uma doença silenciosa, mas que Exato. quando dá ali para incomodar, vai incomodar bem incomodado. Eu sempre falo uma frase que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, tá? Sobre complicações aí do diabetes. Então, assim, vocês pensem numa casa que tá incendiando, tá? E aí vem os bombeiros apagar o fogo. O que queimou, queimou. A gente pode salvar o que não queimou. Então, nas complicações do diabetes, a gente sempre tem que pensar junto com essa analogia, tá? E instituir tratamento o quanto antes para que queime o menor número possível aí de itens da minha casa, que seria o meu corpo. Perfeito, Isso. excelente analogia, E Luciana quanto Pérez. antes começar o tratamento, que nem a Lu falou, exato. Quanto antes, menor o risco de ter Piorar. complicações no Quanto futuro. mais cedo o bombeiro chegar, melhor Exato. vai Menos ser. coisas vai queimar dentro da casa, entendeu? Perfeito. É isso.
tá? Gurias, vou trocar um pouquinho a ordem, mas pra pegar o gancho do tratamento, mudança de hábito de vida, Lu, alimentação e Ai, exercício, o que é a recomendação? Sim. Então, agora eu vou falar um pouco o que tá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque, pessoal, tem diretriz de sociedade do mundo inteiro, né? Então, tem algumas variações entre elas, mas vamos falar um pouco do que diz a nossa. Então, a nossa, quando a gente vai falar de alimentação, o que eles dizem? O mais importante é a perda de peso. Então, é a gente fazer restrição calórica naquele paciente que está com sobrepeso e obesidade, que nós já falamos que 90% dos pacientes estão. Então, esse paciente precisa fazer restrição calórica com a intenção aí de perder de 5 a 10% do peso corporal. Se ele tiver essa perda, ele já vai ter melhora tanto da questão glicêmica, né? Então, do diabetes, quanto da questão do colesterol, do triglicerídeo, da pressão arterial, tudo isso vem junto, tá? Quando a gente falar de exercício, o que a nossa diretriz propõe? Que se faça exercício de força de 2 a 3 vezes por semana, associada ao exercício aeróbico, 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou o equivalente em atividade de alta intensidade, e que em pacientes mais velhos a gente ainda associe 2 a 3 vezes por semana exercícios de equilíbrio. Parece um monte, né? Eu sei. Mas, assim, isso é o que está na diretriz. E como a gente já falou no episódio sobre exercício, nem sempre cabe na realidade de todo mundo. Mas a gente, como profissional de saúde, a gente é obrigado a orientar o que seria o melhor para o paciente, tá? Isso, mas já começar com pouco já ajuda, né? Então, em vez de subir elevador, de elevador, subir de escada, já ajuda, né? A gente sabe que quanto mais passos ao dia, menor o risco de ter diabetes, né? Então, só tu se manter ativo já é importante. Exatamente. Isso é o que diz na diretriz da OMS, né? Que eu gosto muito da frase que eles usam assim: qualquer atividade física importa e qualquer tempo importa. Né? Então, sempre a pessoa que faz algo vai ser melhor do que aquela que não faz nada. Isso. Né? Perfeito. Mas mesmo pessoas que são bem ativas no dia a dia não substituem essas recomendações de exercício exatamente. físico. Isso seria o top, né? E outra coisa importante, Nadi, é uma pergunta que às vezes também vem bastante no consultório, assim, se tivesse que escolher aeróbico ou exercício de resistência, o que é melhor? E a gente também tem a recomendação de que o melhor é associar. Sim. Tá? Então, para reduções de hemoglobina glicada, o exercício de força associado com o exercício aeróbico tem os melhores desfechos. O aeróbico vai ajudar a baixar na hora a glicose, né? Ele é mais imediato. E o de força, de resistência, depois, quando tá criando o músculo de novo, tu tá baixando a glicemia, tu tá melhorando o diabetes depois, né? Perfeito. Ivani, quais são as formas, tu já estás aqui em mãos, né? Já está equipada! Como é que a gente faz para monitorizar a glicose de um paciente, de uma paciente com diabetes? Então, assim, para controle, a gente tem que sempre lembrar que vai ter que fazer exames regulares com glicose e hemoglobina glicada, né? Hemoglobina glicada continua ainda sendo o fator que a gente vê se o paciente está bem controlado, né? Então, tem uma glicada menor que 7, pelo menos, né? Mas, se a gente quer monitorar, a gente precisa monitorar diariamente. A gente tem 2 principais, então, que é o glicosímetro, né? De ponta de dedo, que a gente chama, que para medir a glicose precisa furar o dedo e aí coloca uma fitinha aqui que lê quanto que tem da glicose no sangue, tá? E a gente tem, hoje em dia, ainda bem, né, um método que não precisa furar o dedo, né? Não precisa ter o sangue periférico. É um aparelhinho que a gente chama o Libre, tá? Que ele mede a glicose no interstício, que é o líquido que fica entre as células, embaixo da pele. Então, não sei se vai dar para ver, é um filamento bem fininho, não é uma agulha, tá? Que quando colocado embaixo da pele, ele fica no interstício, então nesse líquido, e ele mede o açúcar que fica nesse líquido. Não é exatamente o açúcar do sangue, então ele tem um delay, né? Um tempo diferente do açúcar do sangue, mas ele fica 24 horas medindo. Então a pessoa tá dormindo,
tá sabendo quanto que tá a glicose dela. Então, pode criar alarmes, né? Principalmente em crianças ou quem tem diabetes tipo 1, isso daí é bem importante, Que porque legal, pode né? ter hipoglicemia à noite. Então, tu pode botar alarme pra, se baixou demais a glicose, acionar. Ou quem usa bomba, às vezes também, né? Tem esse sistema um pouco diferente, mas ligado à bomba. Então, quando às vezes entope alguma coisa da bomba, começa a aumentar muito a glicose, ele também avisa que a glicose começou a aumentar muito rápido. Então, tem sistemas de alarme e fica o tempo inteiro ou no teu smartphone ou no aparelhinho que vem junto ali. E Incrível, tu né? troca a cada 14 dias, Isso, né? importante. E assim, claro, é o que a gente fala, tem toda a questão de custos, né? Quanto custa, gurias? Então, tá uns 300, Uns 300, e pouco é. a cada 14 dias, tá? Ah, E claro, se a gente fosse comparar com o custo do glicosímetro e a fita, mais a lanceta, se eu fosse pagar por isso e não pegar no sistema único, porque eu posso pegar. Sim, Né? isso mesmo. Então, assim, se a gente pensar, se eu fosse pagar, eles saem até preços bem similares. Mas se eu for levar em consideração que eu consigo pegar o glicosímetro e as fitas tudo no sistema único, então ele sai bem mais caro. achei né? super legal. E eu acho que é importante também dizer que ele não exime o paciente de fazer a ponta do dedo, né? Sempre que tiver ou muito alto ou muito baixo, vai ter que verificar se no sangue tá isso mesmo, né? Uhum. Então, isso é importante falar. E é legal que tu consegue ver toda a curva do paciente. Então, ele comeu, tu já começa a ver quanto que tá aumentando a glicose, né? Se de noite ele tem o fenômeno do alvorecer, que a gente diz que começa a aumentar também de noite a glicose. Então, ajuda o paciente até na educação dele, né? Uhum. Eu brinco assim, que é que nem tu dirigir na estrada com um GPS o tempo inteiro, ou tu ter só um mapinha com pontos que vai te dizendo, tipo, dobra à esquerda, dobra à direita, né? Aham. Então, é bem diferente, né? Com o aparelho Libre, né, que fica o tempo inteiro no interstício, tu consegue ver a tua rua toda, o que tu tá fazendo, te avisa se tem radar móvel, né? E com o glicosímetro, não. Ele só vai te dizer dobra à direita, dobra à esquerda antes de comer. E eu acho muito Excelente. interessante, Nadi, para uso, assim, principalmente na questão alimentar. Porque muitas vezes quando a gente fala assim pro paciente, evita tal alimento, eles não dão a devida importância até eles observarem isso nas medições. Então, uma vez que o paciente observa que aquilo que a gente está falando realmente condiz com a realidade, muitas vezes ele melhora também muito mais a alimentação. Muito interessante, né? Pra quem tá só ouvindo aí o podcast, depois se quiser olhar as imagens, tem vídeo no YouTube e tem vídeo no Spotify. Então deem uma olhadinha porque a Vanessa mostrou, eu achei super legal. Eu acho o Libre uma ideia incrível. O pessoal mandou bem, né? É. Muito interessante. Vanessa, tu comentou que dá pra gente ver quando tá muito baixa, muito alta. O que é o muito baixa? Fala pro pessoal o que é isso. hipoglicemia. Verdade. O que é hipoglicemia? Como é que ela acontece, né? Fala aí um pouco Então, sobre. a hipoglicemia, a gente geralmente, né, estipula que é quando a glicose, o açúcar no sangue, fica abaixo de 70, tá? E aí pode causar sintomas. Então, a pessoa pode começar a tremer, pode ter uma fome muito intensa, né? Pode ficar tonta. Suor, exato. Então, e se tá com a glicose muito baixa, o açúcar muito baixo, pode até ficar com confusão mental e pode até desmaiar ou ter convulsões, né? Levar até um coma, né? No caso, Exato. que claro, quando a gente fala assim, sintomas mais extremos, a gente vê muito mais o paciente com diabetes tipo 1, né? Sim. Do que o tipo 2. Normalmente, isso acontece mais no DM1, tá? Isso, ou alguns casos que o paciente está doente, alguma coisa, parou de comer e continua usando medicamentos que fazem baixar muito a glicose, aí pode acontecer isso também. Mas é importante ter um monitoramento, né, para evitar que chegue num caso tão grave como esse de coma ou de confusão mental, né? Então, isso é quando a glicose está muito baixa. E o que a gente pode fazer, então? Se o paciente está lúcido, né, a gente pode ou um copo de água com colher de açúcar, né? E beber. Um refrigerante normal. 2 balinhas de goma, né? Um copo de suco de Um laranja. copo de suco de laranja. Evitar coisas que tenham gordura. Por exemplo, as pessoas sempre... Tem paciente que força a hipoglicemia para comer doce, né? Ai, tadinho, Só que, na verdade, difícil, É né? ruim, porque o É. doce geralmente é açúcar com Com gordura. Uhum. E aí, a gordura, ela
demora mais para ser absorvida. E aí o paciente vai, além de não melhorar tão imediatamente da hipoglicemia, depois ele vai ter uma hiperglicemia, que é quando aumenta demais o diabetes. Então, é perigoso. Então, evitar alimentos, claro, se a única coisa que tem é um doce de leite, come o doce de leite, Sim, né? Sim. Mas tentar evitar alimentos que tenham gordura junto, que não vai aumentar tão rápido e pode aumentar demais depois. Bem interessante, porque é outro mito popular que é forte, né? Pegando o gancho do mito, eu tenho um para cada uma. Tá? Ai, deixa eu só dizer, desculpa te interromper. Não, imagina. Se o paciente tá inconsciente em casa, tá. né? Muito Isso é importante. Super importante, importante. tá? O que fazer? Né, o familiar encontrou o paciente. Aham. Sempre é importante verificar a glicose com a pontinha do dedo para ter certeza que a causa do desmaio, né, da inconsciência é a hipoglicemia. Então, verificou o paciente tá desmaiado ali e tá com a glicose abaixo de 70. Pode pegar um mel ou açúcar e esfregar dentro da bochecha, na parte ali, né, da Aqui, ó. mucosa. E cuidado para não dar líquidos que ela pode se afogar, né? Isso. Então, é mais por isso. E Exato. chamar a emergência, né? Sim, Bem sim. interessante. Uhum. Ótima dica, gurias. Mitos e verdades, tá? Temos mais. Vanessa, comer muito açúcar causa diabetes? Então, Difícil. quando vocês me falaram desse mito, eu falei, ai, que vontade de dizer que sim, né? Mas não, é mito, tá, pessoal? Comer muito açúcar não causa diretamente o diabetes. Mas, quando a gente come muito açúcar, né? Principalmente se a alimentação o principal é isso, é alimentos ricos em açúcar e não inclui só doce, né? Mas o carboidrato, o açúcar refinado, né? Então, geralmente isso causa ganho de peso e a obesidade, sim, aumenta o risco de diabetes, né? Então, e também, claro, a gente sabe por alguns estudos que só o açúcar mesmo já tá forçando mais o pâncreas, né? Já tá tendo um excesso de secreção de insulina. Também já aumenta o risco de diabetes, mas não é uma causa direta. Então, não é assim, ai, como é que eu, né? Às vezes o paciente chega, ai, eu não Nunca como come doce, eu não tô com gosto de diabetes. doce, como é que eu tô com diabetes? Primeiro, fator genético, né, que a gente falou que é bem importante, e que não é só comer doce. Então, é os hábitos alimentares de forma geral e hábitos de sedentarismo também, né? E esse ganho de peso E aí, principalmente né? a ao longo do tempo. obesidade. Então, não Uhum. quer dizer que comer doce, comer açúcar causa diabetes diretamente, mas indiretamente pode causar. Perfeito. Lu, diabetes tipo 2 pode virar diabetes tipo 1? Gente, essa pergunta é tri importante, porque chega a ser, se tu botar essa pergunta no Google, aparece o meu site em primeiro. Ah, é? Aham. Vai Porque dar eu todo mundo botei- jogando no Google. Vai tá Confesso que eu todo nunca me mundo perguntei. todo mundo então vocês vão lá pra ver. Mas, gente, é importante a gente dizer não, tá? Não por quê? Porque se vocês voltarem lá no início aqui da nossa entrevista, o que a gente falou? Que os mecanismos que levam ao diabetes tipo 1 e ao diabetes tipo 2 são totalmente diferentes, né? Então, pra gente ter diabetes tipo 1, a gente teria que ter essa destruição autoimune das células beta-pancreáticas. Então, das células que produzem insulina. Então, não tem como, tá? Isso não quer dizer que alguém muito desgraçado não possa ter as duas coisas ao mesmo tempo. Muito O raio azar, né? cai duas Sim. vezes no mesmo lugar, né? Então, Ou eventualmente pode acontecer. Ter a destruição autoimune e ter a resistência à insulina também, né? Uhum. E também uma outra coisa que tem que pensar também, que, como a gente falou também no início, o diabetes vai piorando, né? Vai progredindo ao longo da vida, tanto por... O diabetes tipo 2, né? Tanto por perda da função da célula beta, né? Como por, se a pessoa não se cuida de novo, né? E pelo envelhecimento. Então, pode ser que quem tem diabetes tipo 2 acabe ficando sem insulina no final da vida, né? Que precise usar insulina exógena, né? Precisa Então, aplicar insulina. É, o que ela quis falar é assim, ó, fica o diabetes tipo 2 lá no final, né? Depois de muito tempo, às vezes sem tratamento inadequado, ele pode parar de produzir insulina e essa pessoa vai precisar utilizar a insulina da mesma forma que o diabético tipo 1 Isso. precisa. Mas não Tá. por destruição da Mas célula. não por destruição autoimune das células, tá? Gurias, eu tenho mais duas que são bem do dia a dia de vocês, tá? Primeiro, vocês começaram o tratamento, é uma pessoa, por exemplo, com obesidade que teve o diagnóstico de diabetes tipo 2 junto. Vocês começaram o tratamento
tratamento, tratou, a pessoa foi lá, consultou com vocês, conseguiu melhorar muito a obesidade. Tem como desescalonar este tratamento para diabetes? Uma vez iniciada a medicação, tem como retirar se ela melhorar os outros fatores de risco? Sim. E é bem comum. Sim. Sim, graças a Deus, né? Eu tenho um paciente que ele é germânico, né? Então, Tá. tudo que tu diz pra ele faz. E assim, ó, ele chegou no meu consultório com uma glicada de 10, né? Precisando já de insulina imediato, porque já tava com bastante sintomas, perda de peso, cansaço, tudo aquilo que a gente falou antes. Começou a insulina, mas fez uma mudança de estilo de vida, assim, radical. Atividade física, alimentação, tudo. E ele tá, hoje em dia, sem nada de medicação. Então, tem Muito como. legal. E detalhe, um senhor de mais de 65 anos. Olha aí, Uhum. hein? Então, Olha aí. tem como, né? Também já tive casos ótimos. Inclusive, eu gosto de citar também a idade, porque às vezes o paciente fala assim: ah, mas eu agora com 65 Sim. anos, 70 anos, eu tenho uma de 70, que ela perdeu 30 quilos. Que Tipo, legal. foi uma bariátrica, né? Sim. Sem bariátrica. Obviamente, fizemos tratamento medicamentoso para obesidade, mas ela perdeu 30 quilos e ela deixou de ser diabética. E aqui é importante só a gente falar assim: diabetes não tem cura, tá, gente? É uma doença remissão. crônica. Ela tem remissão. Então, ela é como se tu silenciasse a doença por um período, né? Que seria esse período em que tu está, de fato, praticando as mudanças de estilo de vida. A mesma coisa a obesidade, né? Então, Isso. a obesidade também não tem cura, né? Tem remissão. E elas caminham muito Muito juntas. né? Uhum. Pegando analogias também, a gente adora analogias. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes que têm essa dificuldade de querer iniciar a medicação quando tem indicação, eu falo assim, ó, tu tá te afogando, tu tá numa praia, tá? Tu tá bem longe da areia, tá te afogando. Utilizar a medicação muitas vezes vai ser eu te jogar uma boia e ainda pegar um barquinho que vai te puxar lá pra borda para tu chegar em É isso segurança. aí. Então dá tempo dessa mudança do estilo de vida que Exato, vocês falaram. exato. Perfeito. Não E- precisa ser uma bengala, pode ser só uma rampinha para desatolar o Isso, carro, né? Exatamente. E para fechar com chave de ouro, eu queria que vocês falassem aquelas pessoas que nesse momento têm indicação de um tratamento, por exemplo, com medicação, mas que batem o pé porque querem os tratamentos naturais, com chá de casca de banana, chá de abacaxi, casca de nozes. Hoje que a gente vai responder juntas. Vocês devem ter muito no consultório, porque eu tenho no consultório e no vínculo familiar, pessoas que não Eu querem usar medicação de jeito recebo nenhum. WhatsApp de paciente. Ah, esse chá funciona. Isso, tratamento natural, assim, os mais inventados Sim. possíveis e imagináveis. E aí? Primeiro que tem uns que podem ser até perigosos, né? Que a gente sabe de casos de insuficiência hepática por esses chás, tudo. Então, tem que tomar cuidado com isso. E as pessoas acham que é natural, não faz mal, né? Então, não pode... Nem todo natural não faz mal. Exato, pode sim fazer e muito mal, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas eu brinco com os pacientes, se quer tomar o chá da planta tal, né? Se sabe que não tem, não, tudo bem, mas faz a tua dieta, faz o teu exercício e usa tuas medicações, né? E o que eu vejo às vezes, a pessoa achar, né, que aquele chá X ali funcionou, é porque ela se assustou com o diagnóstico, começou a fazer dieta e exercício e tomou, né, simultaneamente o chá. E aí ela teve uma melhora da doença por conta da perda de peso causada pela dieta e exercício, mas ela atribuiu ao quê? Ao chá. É. Só que não. E aí passa E a também receita tem que milagrosa. cuidar que é uma indústria que ganha muito dinheiro. As pessoas acham assim, a indústria dos medicamentos ganha dinheiro. Ganha muito dinheiro, essa é a verdade. Mas essa indústria não, né, dos medicamentos naturais também é uma indústria que ganha muito dinheiro e não tem controle nenhum, né, dos órgãos reguladores. Então, isso é muito perigoso. Então, às vezes o paciente gasta 200, 300 reais num chá que compra na internet. Pô, gasta na academia isso, né? É verdade. E aí, Isso aí. Perfeito. Gasta em intervenções mais assertivas, exato. Perfeito. né? Gurias, muito bom. Estamos de Adorei. parabéns. Excelente, Vanessa, arrasou. 45 minutos, hein? Muito bom. Passou Fomos top. voando. Não, foi tão difícil? Não foi. Não foi, né? Maravilhosa. Já fiquei Vanessa, mandante. Arrasou, pé direito. Vanessa tava assim, ó.
em dúvida se ela Tortura. aceitava. Eu convenci ela, então assim, ó, vocês valorizem Que esse bom. podcast. Obrigada, Luciana Pérez. Arrasou, Vanessa. Que bom que tu veio. Ai, Muito obrigada, bom, muito bom. gurias. Amiga. Admiro muito vocês, de verdade. Pô, eu, Excelente. né, tu sabe, profissionalmente e como amiga. Ai, verdade. Igualmente. Maravilhosa, arrasou. Obrigadão. Então, gente, encaminhem esse episódio para todo mundo que vocês conhecem aí que precisa ouvir. E não vamos esquecer, né, das médicas. A gente tem que lembrar que aqui não é lugar para estudar. O lugar para estudar chama HV Paramédicas. Então, se vocês não conhecem ainda, o HV Paramédicas é uma plataforma de educação continuada em saúde da mulher, feita para endocrinologistas e ginecologistas. É só clicar no link da nossa bio, que tá ali no Instagram do Hipotálamo Vagina. Esperamos vocês lá. Vani, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, gente. Até Tchau, a próxima. tchau.